Matilda, o filme foi lançado no dia 24 de janeiro de 1997. Já Carrie a Estranha foi lançado no dia 3 de novembro de 1976. E o livro foi lançado em 5 de abril de 1974. Já o livro de Matilda foi lançado no dia 1º de outubro de 1988. Então, a gente já começa esse vídeo com o veredito de qual foi lançado primeiro, sendo Carrie a Estranha o primeiro a ser lançado. Mas como obras tão diferentes conseguem ter a mesma narrativa, conseguem ter a mesma história e ter resultados completamente diferentes? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu facilmente colocaria a Matilda como uma criança iluminada dos livros de Stephen King, já que ela é uma criança que desde pequena consegue perceber que ela não é igual àquele núcleo familiar que ela está inserida, ela começa a desenvolver seus poderes muito nova e ela também tem um certo intelecto, né, superior, ela é muito inteligente e a gente consegue ver isso, até porque quando ela vai para um ambiente onde a gente tem outras crianças da idade dela, ela não se destaca simplesmente pela telecinese e pelos poderes, ela se destaca também porque ela é mais inteligente, ela consegue entender as coisas de um nível um pouco mais avançado para a idade dela. Em contraponto, nós temos a Carrie, que já é bem mais velha que a Matilda, então ela não desenvolve os poderes desde nova, ela descobre que ela tem poderes quando ela já é uma adolescente, mas ela sim a gente tem, né, como uma criança, vou colocar aqui entre aspas, iluminada, porque ela tá dentro desse universo. Só que diferente da Matilda, a Carrie, ela não se destaca pela inteligência, então, mesmo que fosse colocado que ela era muito inteligente, isso não seria uma coisa muito favorável para ela dentro de um ambiente escolar adolescente, né? Porque uma coisa que precisa ficar claro e que a gente precisa destacar nesse vídeo é que uma é uma criança, né, no primeiro ano, e outra é uma adolescente, assim, num ambiente completamente selvagem, hostil, porque adolescentes são muito maus. Tendo isso em mente, agora sim a gente vai colocar as histórias lado a lado para poder comparar. Então a gente tem a Matilda, que vive com os pais e que os pais não gostam dela. E a Carrie, que vive somente com a mãe dela. E a mãe da Carrie, por sua vez, é extremamente religiosa e ela coloca a Carrie como sendo um pecado ambulante. Os pais da Matilda não gostam da Matilda, não queriam ter a Matilda e tratam ela como sendo um estorvo, por mais que eles sejam o próprio problema em si. Já a mãe da Carrie, ela sufoca a filha dela, ela diz que a filha dela não pode cometer pecados, não pode olhar. Ela tem uma cena em que ela vê a vizinha tomando banho de sol e a mãe da Carrie fala que ela cometeu pecado e ela fica castigando a filha e a Carrie cresce completamente introvertida e com medo. Ambas são colocadas num ambiente escolar e é ali que elas vão desenvolver os poderes dela. Só que a Carrie, ela tá num ambiente onde todos os alunos são tóxicos com ela. Mais pra frente da história a gente vê que uma das alunas tenta ajudar ela de certa forma, mas até então todos os alunos são tóxicos com ela. Diferente da Matilda, a Matilda ela tá num ambiente escolar onde os alunos são receptivos e ajudam ela. Me parece até que o autor do livro de Matilda pensou: e se eu fizesse essa mesma história, só que com a personagem sendo uma criança e estando num ambiente escolar que acolha ela? Parece realmente que foi essa experiência que ele fez e viu o resultado que daria. Eu acho que realmente essa questão do ambiente faz muita diferença, porque a Carrie, ela sempre foi negligenciada em casa e quando ela chega na escola, a única que parece ser um pouco legal com ela é a professora e depois uma das alunas. Diferente da Matilda, a Matilda, quando ela chega na escola, a professora é maravilhosa, os colegas de escola são maravilhosos, só a diretora, realmente a Trunchbull, que é uma megera, mas aí que está, a gente tem uma figura contra um monte de alunos que acolhem ela, diferente da Carrie, que a gente tem duas figuras que acolhem ela na escola e o restante que despreza, menospreza, zoa dela e pratica um bullying extremamente pesado. A partir dessas duas premissas é que a história se desenvolve. Então, a premissa é basicamente a mesma. Duas garotas em um ambiente familiar tóxico, em um ambiente escolar tóxico, porque não dá para descartar o fato de que a Trunchbull transforma o ambiente escolar da Matilda em um ambiente assim de guerra, todo mundo ali tá com medo o tempo todo. Então não é como se a Matilda tivesse num ambiente escolar saudável. Então, assim como a Carrie, ela também tá num ambiente escolar bem hostil, por motivos diferentes, mas está. Então essa parte da história também é igual e as duas têm telecinese. E sim,
As duas desenvolvem esses poderes enquanto estão na escola. A razão, né, a motivação delas conseguirem desenvolver esses poderes é porque elas estão vivendo essas situações. E o que muda realmente é a idade. E eu acho que talvez a Carrie só tenha se dado conta dos poderes quando ela estava na adolescência, mas provavelmente ela já tinha desenvolvido esses poderes parcialmente e deve ter tido algum tipo de sinal na infância. Partindo do ponto que ambas desenvolvem os poderes, a gente tem de um lado a Carrie testando os poderes e vendo como eles funcionam, e a Matilda também testando esses poderes e vendo quando eles funcionam. Nesse momento, as duas narrativas, elas meio que ficam de certa forma no na calmaria antes da tempestade. A gente tem a Matilda dançando e descobrindo os poderes e usando esses poderes para ter pequenas conquistas no dia a dia dela. E a gente tem a Carrie testando esses poderes, só que no meio da história da Carrie, ela é acolhida por uma das alunas que ajuda ela, tenta ajudar ela, e a gente realmente acha que a história vai caminhar para um rumo e um final feliz. Só que no final de ambas as histórias, a gente tem um confronto, né? Que a gente pode dizer que é o confronto final das duas. A Matilda confronta a Trunchbull e a Carrie, a gente pode até dizer que ela meio que confrontou o baile escolar, sabe? Seria um ambiente que ela provavelmente nem iria se ela não tivesse sido acolhida por uma das alunas. Só que quando elas chegam naquele ambiente, a Carrie, ela tem aquele banho de sangue de porco. Gente, eu não assisti a nova versão, mas na primeira versão que eu assisti era sangue de porco. O filme, inclusive, mostrava o abate, o que era bem triste, mas era sangue de porco. E você imaginar que ela tá sendo coberta, não é tinta, sabe? É sangue, tem cheiro. Ela é colocada numa situação muito vexatória, que cai sangue de porco nela na frente de todos os alunos, alunos que já desprezavam ela e que no momento em que ela achou que realmente a vida dela tinha mudado, acontece aquilo. E aí que a gente tem o momento máximo dos poderes da Carrie. A Carrie destrói todo e todos. É isso, é assim que ela lida. E é um momento que a gente, depois de acompanhar toda a trajetória da Carrie, a gente não consegue julgar ela por aquilo, porque é uma coisa, gente, que me desculpa. E no outro lado da moeda, a gente tem a Matilda, que o confronto dela é com a Trunchbull. E a Trunchbull, por mais que é, ela tenta não dar o braço a torcer, sabe? É um momento que a gente às vezes até fica na dúvida, será que vai dar certo? Será que ela vai sair da escola? Porque ela realmente ela não quer sair dali, a Trunchbull é meio maluca, né? Só que a Trunchbull que tá na situação de vexame, né? Ela que é colocada naquela situação porque a Matilda, ela tá escondida, ninguém sabe que ela que tá fazendo aquilo, ela não tá em foco, quem tá em foco é a Trunchbull, que é enfim, a gente pode colocar como vilã do filme. E nesse momento do confronto, a Matilda utiliza os poderes dela somente contra a Trunchbull, que é o mal principal, que é a raiz daquele ambiente ser um ambiente ruim. Fazendo isso, ela consegue fazer com que a Trunchbull saia e a escola fique livre daquele mal. Diferente da Carrie, a Carrie não consegue combater o bullying, né? Ela não consegue, ela não na verdade, ela é colocada numa situação que ela não consegue nem discernir muito bem o que está acontecendo ali, né? Tipo, por que que isso está acontecendo? Não estava dando tudo certo? Fora o detalhe que eu esqueci de comentar aqui com vocês, porque antes de ir pro baile, a Carrie, ela desvive a mãe dela. E aí a gente fica com aquele gosto super amargo na boca. Ela vai pro baile e a gente tá com aquele gosto amargo sumindo da boca. E aí a gente tá vendo o plano ali de humilhar a Carrie em andamento e a gente tá principalmente pra quem não conhece a história, a gente fica pensando, nossa, provavelmente ela vai usar os poderes e não vai atingir ela, só que não, ela tá com a guarda completamente baixa. E quando aquele sangue cai nela, a gente fica, meu Deus, é isso, essa menina nunca vai ter paz. E o filme termina com a gente na incerteza se a Carrie tá viva, dependendo da versão que você assistiu, ou na certeza de que ela tá bem e que ela vai seguir o caminho dela. Já em Matilda, a gente tem sempre a certeza de que ela vai estar bem, porque ela foi acolhida pela professora, ela vai ser criada pela professora, e aí ela vai ter um futuro brilhante pela frente.